Meus amados, a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que Deus possa falar conosco nesta manhã. Que frase linda, né, queridos? Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que Ele me ama. Que você saiba desse amor de Deus, mesmo se o mar se enfurecer, não tema. E essa, inclusive, é a temática de hoje. Convido os irmãos a abrir no livro de Números. Livro de Números, o capítulo de número 21. Números é o livro de número 4 da Bíblia. Números, capítulo 21. Vou ler aqui um trecho em Números 21, depois um trecho em João, capítulo 3. Vamos inicialmente para Números 21. Uma passagem bem interessante das Escrituras, 21, verso 4, nos diz assim: Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: Faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Agora para João capítulo 3, queridos, em que Jesus, o próprio Jesus, cita essa passagem, Evangelho de João, capítulo de número 3, apenas 2 versos, verso 14 e verso 15, que nos dizem: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nos colocamos ante a Tua presença, há mares enfurecidos sempre ao nosso redor, mas sabemos que o Senhor nos ama e, portanto, nós não precisamos temer. Nos abençoe nessa manhã, Senhor, falando conosco, nos ensinando a Tua palavra. O Senhor conhece os corações que estão sedentos. Aqueles que estão sedentos, venham ser fartos. O Senhor conhece também os corações que estão travados, endurecidos. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, venha, Senhor, internurar esse coração e esses corações para a Tua palavra, porque nós precisamos da Tua palavra, que possam desconsiderar o ser humano aqui e possam olhar para Ti, e que a Tua voz cale profundo na nossa alma e produza transformação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Queridos, eu tenho trazido aqui uma série, Sacrifica o teu eu animal no altar de Deus, né? Há várias características na nossa personalidade, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de ser, que a palavra de Deus nos convida a abandonar. E esse abandono não é um processo simplório, nem um processo indolor. Tanto é que a Bíblia usa essa linguagem de sacrifício, de negar-se. Então, toda aquela figura que tinha no Antigo Testamento de sacrificar um animal diante do altar de Deus, e aquilo era um cheiro agradável a Deus, no Novo Testamento isso é incorporado de uma maneira que nós vamos e sacrificamos diante de Deus uma postura inadequada, um jeito incorreto, algo que gera sofrimento nos outros e em nós. Nós sacrificamos no altar de Deus, queimamos isso dói,
só que isso nos liberta, isso nos sara, isso produz um eu melhor, e nós vamos evoluindo, crescendo e nos aperfeiçoando em Deus. Esse é o convite de Jesus, quando ele diz: quem quiser vir após mim. As pessoas não são obrigadas a segui-lo, mas ele diz: quem quiser vir após mim, já saiba, você vai ter que se negar. Em tudo aquilo que é mal, em tudo aquilo que é imperfeito, em tudo aquilo que é perverso, é egoísta, tudo aquilo que é frio, vazio, seco, deformado, tudo isso, e para tudo isso, você vai ter que dizer não para me seguir. Vai ter que carregar a sua cruz e ser meu discípulo. Bom, nessa série de mensagens, sacrifica o teu eu animal. Já falei sobre sacrificar o eu animal, o eu egoísta, o eu interesseiro, o eu murmurador, o eu que culpa. E hoje vamos falar sobre o eu que teme. Nós somos seres que tememos, nós somos seres que temos medo, que diante do perigo nós somos cheios daquele sentimento de que estamos à beira do caos e tememos e sofremos. E hoje a proposta das Escrituras é: sacrifica o teu eu que teme no altar da bravura. Indo para o texto, querido, nós vimos que o povo de Israel estava no deserto, viviam em tendas, era um acampamento, tendas no meio do deserto. Então imagine que era algo sem a devida proteção, sem a devida proteção, principalmente quanto a animais. No deserto não há animais feras como leões e do tipo, mas há um animal extremamente perigoso que para nós é muito sofrido, que são as serpentes. As serpentes estavam assolando o acampamento e as pessoas vão até Moisés, porque no deserto o que eles fariam? Eles não sabiam o que fazer, vão até Moisés e pedem: ore Moisés, para que Deus nos liberte, tire as serpentes de nós. Eles pedem livramento. E o pedido é bem claro: Moisés, ore e peça para que Deus tire as serpentes do acampamento. A resposta de Deus é bem estranha. É completamente inesperada, até se você se coloca na situação do povo. Se coloque na situação deles. Serpentes vindo picar e morder os seus filhos. Não estamos falando apenas de nós, os nossos filhos que estão brincando pelo acampamento. Você dormindo, de repente você mexe, encosta numa serpente, você é picado. Você vai abrir uma vasilha para pegar algum mantimento ou pegar uma roupa, uma serpente te morde. Então você não tinha paz em nenhum momento. Porque qualquer coisa, um pano que você vai pegar, qualquer coisa, onde você ia, ou na tenda, tudo era perigoso. Seus filhos estavam imersos em perigo o tempo todo, porque as serpentes poderiam estar em qualquer lugar. Então viviam sob o medo. Então o que eles pedem é: Senhor, nos livra disso. E a resposta de Deus, a gente pode conceber duas respostas. Se a gente pede Deus nos livra, uma resposta é Deus dizer: sim, eu livrarei vocês da serpente. Essa era a resposta desejada. Mas é uma outra resposta que nós podemos conceber também. Deus dizendo: não, eu não vou libertar vocês das serpentes, porque vocês merecem, porque vocês foram pessoas desobedientes ou qualquer coisa do tipo. Eu não vou libertar. Essas são as duas respostas que a gente entende possíveis. Só que Deus traz uma resposta totalmente inesperada. Deus diz: vocês estão sendo assolados por serpentes, vão e façam uma imagem de bronze de uma serpente, coloquem em um pedestal. Ponha no meio do acampamento para todos olharem para essa serpente. Quem for picado, for mordido por uma serpente e olhar para essa imagem, será curado. Essa é a resposta de Deus. Há, claro, um componente sobrenatural evidente. Quem for picado pelas serpentes, antes morriam. Eram serpentes extremamente venenosas, as serpentes do deserto. Agora, há o componente sobrenatural. As serpentes que te picarem, você olha para a imagem de bronze e você vai ser curado, não vai morrer. Há esse componente de cura, de Deus agindo, de Deus intervindo. Mas como eu tenho tratado em diversas mensagens, a ação de Deus na vida humana sempre tem um componente sobrenatural, que já mostramos aqui, a cura, e há o componente natural. É sempre assim. Deus nunca age assim: Deus, eu quero ter conforto financeiro, e Deus, de repente, aparece na sua conta bancária dinheiro. Nunca acontece isso. Deus põe você para trabalhar com afinco, com compromisso, com dedicação, estudar, e aí Deus vai te abençoando. Sempre há um componente sobrenatural e um componente natural. Aqui também.
O componente sobrenatural, a cura. E o componente natural? É simples, queridos. Veja só, a proposta de Deus é: vocês vão continuar sendo picados. Eles pediram: tira as serpentes do acampamento. Deus falou: eu não vou tirar sequer uma. Eu não vou tirar nenhuma. Sabe-se lá quantas serpentes estavam ali rondando o acampamento e entrando pelo acampamento? 100, 200, 1000, 2000? Quantas serpentes havia? Talvez milhares. E Deus falou que ia tirar alguma? Deus não ia tirar sequer uma serpente. Pelo contrário, Deus disse: quando vocês forem picados, aí vocês olham e vão ser curados. Ou seja, as serpentes continuavam lá, as mordidas das serpentes continuavam lá. A única coisa que Deus fazia agora é ser curado. Então, meu Deus, há um problema ainda ali. E qual que é essa proposta estranha de Deus para isso? Ele fala: vocês vão construir uma serpente de bronze, vão colocar no pedestal e vão olhar para ela. Veja, esse pedestal ficava, claro, primeiro é algo elevado, justamente para ficar acima das tendas e as pessoas puderem olhar onde estivessem. Então, todas as pessoas, idosos, homens, mulheres, crianças, todas estavam olhando para aquela serpente todos os dias, o dia inteiro. Saía da tenda, já havia algo elevado lá, um símbolo de uma serpente. Agora, queridos, qual é a lógica? Coloquem-se sempre na situação do que estava sendo vivido. Qual é a lógica de Deus pedir para você olhar todos os dias, o dia inteiro, para o que te aterroriza? Queridos, isso parece uma tortura psicológica, algo até cruel. Vocês estão com medo de serpentes, vocês estão sendo picados, você já perdeu parentes, talvez, agora vocês vão ficar olhando para a serpente, todos os dias, o dia inteiro. Qual a lógica disso? Qual a lógica dessa tortura, dessa crueldade que parece que Deus está fazendo? Deus não tira as serpentes, não remove as mordidas das serpentes. Ele vai curar, claro, mas não remove as serpentes e ainda te força a ficar olhando para aquilo que te aterroriza. Qual é a lógica disso, queridos? Qual é a sabedoria de Deus nessa proposta tão estranha? Há uma sabedoria de Deus nessa proposta tão estranha? Há. Você está diante de uma das doutrinas mais bem estabelecidas da psicoterapia. Olhe para o que te aterroriza e você vai ficar mais forte. Essa é a terapia clássica para o medo. Exposição, eles chamam de exposição voluntária controlada. Você se expor ao medo em doses homeopáticas, de forma controlada, de forma gradual. Tem que ser feito com cuidado e aos poucos. Mas experimentos em abundância, na área de psicologia e psicoterapia, demonstram que isso funciona espetacularmente bem. Chega-se a se dizer que essa é uma das técnicas mais bem estabelecidas e confiáveis da psiquiatria. Enfrente o que você tem mais medo e você vai sendo liberto. Então é isso. No tratamento de pessoas que têm pânico, que têm terror, que têm medo, um psicólogo, um psiquiatra vai expor aquilo, vai tratar a pessoa aquilo, até ela indo ganhando confiança, indo se acostumando com aquilo, podendo lidar em doses menores do problema, controlada, sob um ambiente protegido, e a pessoa vai se sentindo melhor, o psicólogo, o psiquiatra vai mostrando para ele como lidar com aquele problema, de forma calma, sem nada muito abrupto, devagar. Isso é praticado isso, todos os experimentos demonstram a funcionalidade, como isso resolve o problema ou ameniza grandemente. É óbvio que para quem está aterrorizado, encarar o seu medo é muito difícil, é muito trabalhoso, como aqui é muito trabalhoso encarar uma serpente. Só que é mais trabalhoso não encarar a serpente. Essa que é a questão que muitas vezes as pessoas não entendem, quando elas fogem do problema. Porque fugir do problema é mais cômodo, mas é pior. É trabalhoso tratar o problema, só que é mais trabalhoso não tratar o problema, porque um problema não tratado é um problema postergado, continua ali, e um problema que, em geral, aumenta. Então, vamos ver o que acontecia aqui, queridos.
antes dessa serpente de bronze, antes dessa imagem de serpente, estavam lá milhares de serpentes pelo acampamento. Eles estavam aterrorizados. O que eles faziam? As serpentes ficavam, eles sempre com medo, sempre tentando se esconder, e as serpentes pegando eles desprevenidos. Pegando suas crianças, que iam para brincar, pegando os idosos, que iam colher o maná, pegavam qualquer um que ia pegar um pano, abrindo uma vasilha, pegavam ele desprevenidos. Em vez de evitar, fugir, deixar de falar do problema, melhor o quê? Perseguir as serpentes e eliminá-las. Então o que Deus faz? Coloca uma imagem de serpente, vocês vão se acostumar com isso, vão perder o medo, perder o terror, e em vez de evitar, em vez de ficar se protegendo, que não adianta, você vai partir para o ataque. Você vai pegar a serpente desprevenida. Quando a pessoa vai para o problema encará-lo, em vez de ser pego desprevenido, pega o problema, pega a serpente desprevenida. E eliminando a serpente, ela não vai procriar mais, portanto, não vai aumentar o problema. Porque o problema das serpentes é que, claro, elas procriam. Quando tem 2.000, em uma semana seguinte pode ter 4.000. Ou seja, a proposta é parar de ser caçado pelos seus medos e passar a caçar os seus medos. Deixar de ser vítima e passar a ser um agente. Parar de ser um covarde que se esconde e, portanto, é espancado pela vida, espancado pelo problema, capturado pela serpente, e você vai, num espírito de coragem, de bravura, enfrentar esse problema e domá-lo, dominá-lo. Olhe para o problema e enfrente-o. O que Deus diz? Vocês têm medo? Vocês vão olhar para isso todos os dias, o dia todo. E vocês vão se acostumar, vocês vão ver que esse problema, não dá para se esconder do problema, vocês vão precisar enfrentá-lo, enfrente-o. Então Deus, em vez de afastar as serpentes, lembra do pedido? Moisés, ore a Deus para tirar as serpentes. Deus não tira nenhuma serpente. Deus, em vez de afastar as serpentes, faz um acampamento inteiro se tornar mais corajoso. Deus faz uma sessão diária de psicoterapia com um acampamento inteiro e faz um povo enfraquecido pelos anos de escravidão, acostumados a só apanhar e receber ordens, agora um povo bravo que olha para a serpente e fala, nós não vamos fugir, nós vamos atrás delas. Bravura, coragem é melhor, é mais importante do que segurança. Porque veja, Deus não ofereceu segurança completa, ofereceu a segurança da cura. Mas não ofereceu segurança completa, porque coragem e bravura é melhor do que segurança. Deus fez um acampamento inteiro que estava tomado de pavor, um acampamento inteiro se tornar corajoso. Veja, queridos, as pessoas acham, e isso é muito importante, que a principal missão de Deus é nos proteger. A principal missão de Deus, nos proteger? Não, não é. Se fosse, aliás, ele estaria fazendo um trabalho meio não muito bom, porque, afinal de contas, todos nós passamos por diversos problemas, apesar de sermos poupados de uma infinidade de outros e provavelmente da imensa maioria, talvez só 10%, ou talvez 5% dos problemas realmente chegam até nós, porque o máximo, o restante, Deus, na sua muralha de graça e de amor, nos guarda e nos protege. Mas a principal missão de Deus não é nos proteger. Aliás, não é nem a principal missão dos pais proteger dos filhos. É uma das missões, mas não é a principal. Porque se os pais só protegerem seus filhos, o que acontece, queridos? Todos nós sabemos disso. Se pararmos para pensar, todos nós sabemos disso. Se os pais só protegerem os seus filhos, o que vai acontecer com esses filhos? Eles vão crescer fracos, vão crescer sem saber lidar com os problemas, sem coragem, sem bravura, molões, reclamões, não estarão preparados para as frustrações e decepções da vida. Aquela mãe ou aquele pai que cria o filho numa bolha, mimado, ele vai se tornar fraco, como eu já disse, medroso, introvertido e com medo da vida. Parece que está fazendo algo maravilhoso, protegendo o filho, guardando o meu queridinho e tal, e muitas vezes está
prejudicando o filho até de uma forma muito grave. E muitos até não querem sair quando chega a 20, 30, 40 anos, não querem sair da casa da mamãe. Porque ali foram acalentados, mimados, e não foram preparados para a vida, não querem sair. Porque ali estão protegidos e eles não sabem lidar com as serpentes que estão lá fora. Então, qual que é a principal missão dos pais? Qual que é a principal missão de Deus? Preparar os seus filhos para a vida. É treiná-los em um ambiente seguro, que é o ambiente do lar, treiná-los, prepará-los, educá-los, mostrar quais são os perigos, alertá-los quanto ao que pode causar mal, o que pode destruir, os enganos, as mentiras, as más conversações, as más companhias. Os pais, no ambiente seguro, ensinam isso aos filhos. O que Deus fez aqui foi o que um bom pai faz. Deu o mínimo de segurança, ou seja, vocês não vão morrer. Eu vou estar curando vocês. Agora, vocês querem ser mordidos? Não, ninguém queria ser mordido. As serpentes continuavam lá. Deus não resolveu as serpentes. As mordidas continuavam. O que as pessoas falaram? Bom que eu sou curado, mas eu não vou querer ficar sendo picado. Vamos atrás dessas serpentes. Então, o que Deus fez de novo? Fortaleceu um povo fraco. Fortaleceu um povo que queria ser mimado, e Deus disse: não vou mimar, vocês precisam encarar seus problemas. Vocês são um acampamento. A Bíblia diz que havia ali pelo menos 600 mil homens. 600 mil homens não conseguem combater algumas milhares de serpentes? Peguem armas, sejam fortes, protejam seus lares, protejam seus filhos. Quer dizer que todo problema agora joga no colo de Deus e Deus se vira aí para cuidar dos meus filhos? Não, Deus falou: vá atrás dessas serpentes. Elas estão mordendo os seus filhos. Vão atrás dos seus pais. Vocês não vão fazer nada? É como Moisés diante do Mar Vermelho, clamando: ó Deus, nos ajude. E Deus falou para Moisés: Moisés, por que você clama a mim? Ordene ao povo que marche. Sacrifica o teu eu que teme no altar da bravura. A missão de Deus e dos pais é construir caráter. Isso sempre foi óbvio lá antigamente. Os pais falavam: eu não sei se meu filho vai ser rico ou pobre, mas eu quero que meu filho tenha caráter. Eu quero que meu filho seja honesto. Eu quero que meu filho seja um homem de palavra. Porque se seu filho vai ter 1 milhão ou 100 mil, ou carros e casas, ou não, ou vai ter uma vida mais simples, mas que seu filho não seja um ladrão, que seu filho não seja um mentiroso, que seu filho não destrua vidas, que seu filho não faça da vida dele um prejuízo ao mundo em que ele vive. Quem será o seu filho? Quem será você? A principal missão de Deus e dos pais é construir caráter, é preparar o filho para a vida, preparar o filho para as frustrações, preparar o filho para não ser enganado e, sendo eventualmente enganado, saber se levantar. Como Deus diz no livro de Provérbios: o justo, ele cairá. O justo cairá, saiba disso. Se você for justo, que bom, não vou cair. Não, a Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes. Tudo bem, eu vou cair, mas vai ser 1, 2, no máximo. Não, 7 vezes. Mas qual a diferença de seguir a Deus? A Bíblia diz: o justo cairá 7 vezes, mas de todas se levantará. Ensine o seu filho diante dos medos, das frustrações, dos enganos, a se levantar, porque ele vai cair. Por mais que você o proteja, ele vai cair, e não vai ser 1 ou 2, nem 3 vezes, vai ser 7 vezes, mesmo se ele for justo. Ensina teu filho a justiça e ensina o teu filho a se levantar. Nós estamos numa geração que se diz, a geração Nutella, que cai e não se levanta mais, porque não tem força, não tem estrutura. Quando a gente trabalha a palavra de Deus aqui, o que a gente está construindo? Estrutura. Força, coragem, determinação, valores que vão nos sustentar diante da dificuldade, diante das serpentes. Construa nos seus filhos e em você
E essa é a missão dos pais, e essa é a missão de Deus, construir caráter. Prepare teu filho para a vida. Torne-o forte. Torne uma pessoa de brio, com fibra, com determinação, com coragem. Diante dos riscos, não se acovardar. Diante dos problemas, não sucumbir. Mesmo se passar por uma situação que ele só sobre escombros, ele consiga reconstruir. Porque a gente passa, eventualmente, como Jesus disse, por escombros, por aflições. Neste mundo tereis aflições. O que Jesus diz? Mas tende bom ânimo. Neste mundo tereis aflições, mas tende bravura. Neste mundo vocês terão serpentes. Enfrente-as. Olhe para a serpente. Enfrente-a. Queridos, quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, lembrando, ela é uma larva, igual uma criança muito pequena, está ali ainda desabrochando, está crescendo, vai se tornar uma borboleta, vai desabrochar. Se você ajudar aquela larva que está ali amadurecendo, uma borboleta, se você ajuda a sair do casulo, abre o casulo ali com um estilete e tal, você a mata. Porque ela precisa fazer aquela força para romper o casulo, ela precisa se esforçar para criar musculatura, para criar energia, para então ela conseguir sair e bater as asas. Se você abre o casulo, você a mata. É assim com os nossos filhos, é assim Deus conosco. Se Deus nos mimar, Ele nos mata. Ele quer pessoas que tenham fibra. A Bíblia diz que nós precisamos ser amadurecidos e crescer em Deus. O que é melhor, queridos? Sempre proteger as pessoas que você ama ou ajudar elas a ficarem mais fortes. Você não vai estar lá para sempre. Nem o tempo todo. Elas precisam ter consistência, elas precisam ter força delas próprias, para elas passar essa força. Você tem que passar a sua coragem, você tem que passar os seus valores, os seus princípios para a próxima geração sustentar a humanidade que vem, sustentar a sociedade que vem. E isso os pais modernos têm deixado de fazer. Num trauma, talvez, numa culpa de proteger tanto, e não disciplinar, e não ensinar, e não corrigir, e não ensinar a ter fibra, brio, honestidade e caráter, e força. Perguntaram certa vez a R.R. Tolkien, escritor do Senhor dos Anéis, por que você está escrevendo literatura para jovens? O infanto juvenil, claro, para adultos também, mas era muito impactante para os jovens, a literatura dele de Senhor dos Anéis. E perguntaram para Tolkien, por que você coloca tantas guerras, tantas lutas, tantos inimigos pavorosos nos seus livros? Se é para jovens tinham que ser poupados desses medos, dessas lutas, desses enfrentamentos, dessas guerras. Ele diz, não, eles vão encontrar isso na vida. Então eles já precisam se preparar. Olha a sabedoria. Se põe só desenhos e historinhas simplórias de água com açúcar, não amadurecem, não crescem. Histórias que provocam nas pessoas uma força. Olhe para a serpente. Eu cresci, e eu acho que muitos de nós cresceram assistindo seriados de heróis. Aqueles heróis japoneses, Jaspion, Changeman, o que mais? He-Man, ótimo, um não japonês. Jiraiya, o que mais? Caverna do Dragão. Eita, esse é National Kid. O que mais, irmãos? Todos esses seriados, queridos, o que você estava vendo o tempo todo? Monstros, inimigos poderosíssimos, alguns gigantes, ninjas, senhores do mal, com os nomes às vezes mais... Quem não lembra de Satan Ghost? Nomes assim que você às vezes tinha pesadelo com aqueles monstros. Ou seja, você e eu víamos perigos sem parar. Toda hora. E isso não nos acovardou. Pelo contrário. Isso nos deu ânimo e coragem e até vontade de ir lá combater o perigo. Eu quero ser igual o Jaspion, eu quero ir lá enfrentar o Magai, como é que é? Mac é alguma coisa.
Quero ser como esses heróis. Se vier o problema no mundo, se vier a maldade no mundo, eu vou estar ali combatendo esse mal. Então veja, quando a gente é exposto ao problema, ao perigo, isso pode nos fazer ir acostumando com aquilo e ir nos dando coragem para enfrentar. De novo, agora estamos numa geração Nutella, com pouca ou nenhuma resistência à dor, em que tudo é apocalíptico, tudo é terrível, colapsam facilmente. Tinha a casa de um amigo meu que tem um quadrozinho assim, ele colocou bem na sala um quadro escrito: a vida é dura para quem é mole. Frase maravilhosa, né? Que é de uma sabedoria, porque isso já faz a pessoa nem ter coragem de reclamar, a vida é tão dura, porque quando a pessoa já reclama isso, já está se auto-reconhecendo mole. A vida é dura para quem é mole. A gente não pode ser mole, queridos, porque serpentes vão assolar o nosso acampamento. A missão dos pais é fortalecer os filhos. A missão de Deus é nos fortalecer. Enfrentar os problemas, queridos. Na minha área, que é a minha área de TI, de computação, a gente enfrenta problemas, e às vezes gigantescos, todos os dias. Chega lá, uma área do seu órgão, e traz: olha, o meu problema é esse aqui. Resolve, o pessoal da TI vai resolver. Um monstro. Como é que você trata um problema desse? A gente se expõe a ele. Existe uma técnica chamada de dividir para conquistar. Você pega um problema grande, particiona em pedaços pequenos e vai tratando cada pedaço pequeno. Quando tratar todos os pequenos, o grande será tratado. A primeira coisa, vem uma coisa colossal, você não tem espaço para medo. É grande? Vamos particionar, vamos tratar, divide, a técnica chamada dividir para conquistar. Você encara os problemas. Olha que coisa maravilhosa, quer dizer, esses avanços que estão tendo na psicoterapia, mostrando a sabedoria milenar de Deus como esse. E olha só que coisa maravilhosa. Você sabe, uma das funções, claro, são várias, né? E talvez outras que ainda vão ser descobertas. Mas sabe qual que é uma das funções dos sonhos? Sonhos são simulações. Porque o que geralmente as pessoas sonham? Já foram feitos vários experimentos de acordar a pessoa no meio da noite. Geralmente, quando acorda uma pessoa na noite, a emoção mais comumente relatada é a emoção da ansiedade. Se acorda a pessoa num sonho, geralmente, claro, várias emoções são relatadas, mas a principal é a ansiedade. Por quê? Porque os sonhos são simulações. Simulações em que sentido? Geralmente, você sonha e tem muitos pesadelos com aquilo que você mais teme. Se você tem terror de alguma coisa, você vai ter muitos sonhos sobre isso. Por que isso? Porque os sonhos te colocam diante dos seus medos, como se fossem simulações em que você não está em um perigo físico, mas você está num ambiente protegido, sem nenhum risco, nem sem nenhuma ameaça real, mas você está diante daquilo para você tentar construir meios de vencer aquilo que você mais teme. Então, se você tem medo de uma coisa, você vai ter 10, 20, 30, 40 sonhos sobre aquele medo para você, nas simulações em que você está num ambiente seguro, não há um risco à sua vida, nem nada em doença, né? Para você ir criando abordagens até descobrir uma que você, tentei no meu sonho 30 alternativas, 30 formas de vencer esse medo. A última, a 30ª resolveu. Ali no sonho, claro que é uma simulação que não é real, tem as suas falhas, mas você vai... É tentativa e erro. É o seu cérebro matutando, você tem esse terror, e o cérebro, lá, quando você apaga, girando ali a 1000 por hora, tentando resolver aquele problema, em um ambiente seguro. Assim, quando você realmente estiver diante daquele medo, você já vai saber como agir, porque você rodou N simulações, N tentativas, e agora já sabe, aparentemente, qual é a melhor para resolver aquilo. Olha a sabedoria que Deus deu ao ser humano. Rodar inúmeras simulações para você encontrar uma resposta para um dado problema. A gente faz isso acordada, sonhando também. O que é o sonho, então? É Deus colocando diante de você do seu maior medo. No sonho, Deus coloca você para olhar para a sua serpente. Durante a noite, você nem tem como fugir. Porque conscientemente você está acordando, não, eu não vou pensar nisso, não vou pensar nesse problema, porque é muito angustioso para mim, não quero pensar. Você evita o problema, evita aquela questão. Não adianta, porque Deus vai te colocar para olhar para a serpente. Mesmo que você não vai estar consciente, Deus vai falar, ótimo,
Agora que você não está consciente, antes você estava tentando evitar. Vou te colocar diante do seu medo em frente. Vá. Então, no sonho, e na vida real, e na consciência, trabalhe isso. Olhe para a serpente. Sacrifica o teu eu que teme no altar da bravura. É simples, queridos. Você prefere pessoas covardes ou pessoas corajosas? As pessoas corajosas transmitem segurança, transmitem amparo, transmitem força, transmitem proteção. Não são pessoas que vão fugir. E Deus quer isso para você. Deus quer que você seja corajoso, você seja cheio de bravura. Veja, é óbvio que é muito natural a gente querer fugir do perigo, mas fugir não resolve o problema. Nós precisamos encará-lo. Trazendo um outro exemplo, qual que é o segundo maior medo que o ser humano tem? O principal medo é a morte, doenças graves, coisas do tipo. O segundo maior medo que se diz é o medo de falar em público. Medo da exposição pública, né? Só inferior ao medo da morte. E como é tratado, de novo, em consultórios, na psicoterapia, esse medo de falar em público? Você se expõe a ele, de novo, exposição voluntária controlada. Você se expõe a esse medo em doses homeopáticas. Primeiro, você vai ter que dar um discurso em algum lugar, você primeiro vai treinando aquele discurso em frente ao espelho. Você vai tremer igual uma vara verde, até diante de um espelho. Você vai lá praticando no espelho. Praticou no espelho, já está um pouco mais confiante, fale a um pequeno grupo de pessoas conhecidas, amigos próximos. A esposa, em geral, não é muito bom, não. Fale para amigos próximos, porque senão vai te botar mais medo ainda, vai ser um terror. Fale para pessoas próximas, conhecidas, bem benevolentes, eles vão te apontar uma ou outra melhoria. Fale a um pequeno grupo de conhecidos. Depois fale para um pequeno grupo, talvez um discurso para um grupo menor de desconhecidos. Depois vai aumentando para grupos maiores até você ficar totalmente... Ou seja, pela experiência que vai se acumulando, você vai se acostumando com aquilo, vai ganhando confiança, vai se sentindo mais seguro, vai aprendendo os seus defeitos, vai corrigindo aqui, corrigindo ali. Na minha tese de mestrado, eu tinha que apresentar diante de uma banca. É claro que você fica temeroso com aquilo, né? O seu trabalho de 1 ano e meio, 2 anos, tem que apresentar e aquilo vai ser avaliado. Mas foi muito bom que, porque eu trabalhava, justamente a minha tese era o que eu estava trabalhando na Petrobras na época. E o pessoal do meu trabalho falou, Romulo, você podia apresentar aqui para a gente. Claro que a gente acompanha o seu trabalho aqui, os resultados e tudo, mas seria interessante ver toda a sua apresentação. E eu apresentei. Então, eram pessoas conhecidas, não tinham nenhuma avaliação, não tinha nenhum desconhecido, para pessoas conhecidas. Irmãos, eu suei tanto naquela apresentação que minha camiseta chegou a estar assim encharcada, de tanto pavor, tanto medo. Aí o pessoal fez comentários e tudo. E um ambiente amigável foi ótimo. E depois, quando fui apresentar diante da banca, diante da universidade, diante de doutores, inclusive, claro que a gente traz outros, não apenas os conhecidos, traz outros. Eu estava seguro, estava tranquilo, porque houve uma exposição voluntária controlada ao medo, isso me preparou para depois a situação, digamos, real, a da avaliação. Então, é necessário enfrentar o medo. E é isso que Deus fez aqui, em Números capítulo 21, expondo as pessoas ao medo para elas, de novo, havia o componente sobrenatural. Sempre é assim, que se você pedir, Deus resolve o problema todinho para mim. Em geral, Deus faz algumas vezes isso, pela sua misericórdia, ou vendo o nosso estado, mas em geral Deus fala, vamos os dois, você vai ter a sua parte, a sua participação, a sua ação, e eu faço. O que Deus fez aqui. E agora vamos para João capítulo 3. Porque Jesus pegou essa mesma figura, essa mesma imagem para ilustrar algo que ele faria. Jesus usou essa citação da serpente e falou, o Filho do Homem, ou seja, eu precisarei ser levantado como a serpente no deserto. O que isso significa, queridos? Veja, claro que Jesus está fazendo uma citação à crucificação. Lembrando, a serpente ficava num pedestal, ela ali pendurada no alto. O que é a crucificação? É exatamente a mesma coisa. Um pedestal em que Jesus ficaria pendurado ali para todos olharem. O que ocorreu na crucificação de Jesus, queridos? Estamos diante da história mais trágica já concebida. E
alguns até fazem esse desafio. Não tem como você escrever, nem escrever. Deixa eu pensar aqui uma história mais trágica que a de Jesus. Acho que até tecnicamente falando, você não consegue conceber algo mais trágico. Por quê? Porque a crucificação, na cruz, você vê somado um agregado de tudo que o ser humano teme. Tudo que você teme aconteceu com Jesus de uma só vez. Foi a soma de todos os tipos de sofrimento, no máximo grau, de uma vez só. Olha só o que Jesus viveu. Todos os medos e temores, todo tipo de sofrimento, na pior intensidade, de uma vez só. Veja, primeiro que a morte por crucificação, é claro, foi uma morte inventada, né? Os romanos pensaram, nós precisamos coibir rebeldes, coibir adversários políticos. Então nós vamos conceber. Então se colocou ali sábios, estudiosos, para estudar uma forma de matar, uma forma de assassinar que fosse a mais dolorosa possível. E quebraram a cabeça até formular a crucificação. Porque é uma morte que cria o máximo de dor pelo máximo de tempo. Olha o nível da crueldade do ser humano. Criaram uma morte que vai ser o máximo de dor pelo máximo de tempo, ou seja, uma morte lenta e agonizante. Criaram isso para ser assim, a forma perfeita de sofrimento e humilhação. É uma morte que você passa por tudo de terrível. Você passa por desidratação, que você fica ali pendurado, a morte de crucificação poderia durar até 3 dias. Então você ficava desidratado, morrendo de sede, até um pouco de fome, calor, que você ficava exposto, nudez, que aí tem um pouco da humilhação, perda de sangue, estacas enfiadas nos seus braços, nas suas pernas, sufocamento, exposição pública. Então tudo que você pensar de, o que é pior, morrer afogado ou morrer com uma estaca em parte do seu corpo? A crucificação tinha as duas coisas, né? Ficar exposto publicamente ou morrer de sede. Tinha tudo ali, tudo estava ali. E ainda no caso de Jesus com agravantes, porque primeiro que ele sabia que ia morrer exatamente dessa forma desde o início. E eu acho espetacular isso, queridos. Ele sabia que ia morrer crucificado, não reclamou nenhuma vez, não perdeu o bom humor, não deixou de fazer amigos, não deixou de cuidar de pessoas, não deixou de salvar pessoas, não deixou de ensinar as pessoas, não deixou de fazer o bem, sabendo que teria uma morte trágica, agonizante e terrível. Então, primeiro, diferente de muitos de nós, que a gente nem sabe como vai morrer, Jesus sabia exatamente como morreria. Além disso, um de seus melhores amigos o trai. Então, havia ainda traição nessa morte. Os outros o abandonam. Quem o mata é o seu próprio povo, os judeus, e inclusive os religiosos. Digamos, pastores e padres que estavam ali votando para ele ser morto, crucificado. Então ele não tinha apoio nem da religião dele. Ele foi ordenado a sua execução por um tirano que duvidava que a verdade existe. Não, o que é a verdade? Verdade não existe. Ele é completamente inocente. Então, além dessa morte ter tudo isso, ele era inocente e mais, todos sabiam disso. Pior, soltam um criminoso, Barrabás, em vez dele, apesar de todo mundo saber que Barrabás era um criminoso e ele era inocente. Além disso, que é uma coisa que a gente lamenta na morte, né? Quando um jovem morre, a gente lamenta, poxa, esse jovem tinha a vida toda pela frente, diferente quando morre uma pessoa de 90 anos, 95 anos, ele já viveu a vida toda, estava na hora de descansar. Não, ele foi um jovem, morreu ainda com a vida inteira pela frente. Pior, ele nunca fez nenhum mal e tudo o que fazia era para ajudar as pessoas, e ainda assim morre assim, de uma forma tão injusta. Então veja, na história de Jesus você vê a história mais trágica que você pode até imaginar. E essa é a serpente que foi levantada, para a qual nós devemos olhar sempre. Então, o que era a serpente? Você olhar aquilo que te aterroriza, para você construir coragem para enfrentar isso. A gente está vendo na cruz tudo o que aterroriza o ser humano, que aconteceu de uma vez só, no maior grau e intensidade, ocorrendo não sobre um ser humano injusto, um ser humano que fez por merecer, não, sobre o próprio Deus que aceitou viver todas as dores, sofrimentos, a pior coisa possível em todas as esferas, emocional, relacional, física, espiritual, todo tipo de coisa, de uma vez só sobre ele. Todos os seus temores aglutinados em um ponto só.
E interessante, né? Assim como o pedestal da serpente estava lá no acampamento e todo mundo via isso todos os dias, o tempo todo, nós estamos olhando para essa história o tempo inteiro. Seja nos textos que nós lemos, na imagem de cruz, crucifixos, estamos olhando para a serpente no pedestal há 2000 anos. Imagine a quantidade de cruzes no mundo, espalhada em lugares, em igrejas, em lápides, em templos, em desenhos, em imagens, em pinturas, em gravuras, espalhadas. A quantidade de cruzes no mundo são mais de bilhões de cruzes espalhadas, e você está olhando para isso, querendo ou não, o tempo todo. Estamos olhando para a coisa mais trágica, jamais concebida, e vendo que é possível vencer, que nós precisamos encarar. Que Deus encarou, Ele que não precisava, Ele encarou, e Ele está falando para nós. Vocês precisam de coragem para enfrentar o sofrimento. Vocês precisam de coragem para enfrentar as serpentes. E vocês podem ter esperança para resistir no dia mau, como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios 6. Se vestir da armadura de Deus, olhar para a cruz para resistir no dia mau. Nós precisamos de coragem para enfrentar o sofrimento. Porque neste mundo nós estamos cercados de Pilatos, de pessoas que duvidam que a verdade exista, que não saibam da verdade. Estamos cercados de massa de pessoas usadas, manipuladas e manobradas para fazer o mal. Estamos cercados de pessoas que nos traem ou nos abandonam. Estamos cercados de criminosos, como Barrabás, que acabam saindo impune. E diante de tudo isso que a gente vê, de coisas horríveis, horrorosas, traições, mentiras, enganos, criminosos que saem impunes, políticos que matam inocentes, massa da população votando em pessoas absurdas, pessoas que traem, que não nos ajudam quando a gente mais precisa. Qual é a sua resposta diante disso? A resposta de Jesus, sendo o ser mais inocente, o único que nunca mereceu nenhum dano feito a ele, porque nós muitas vezes merecemos, aquele que nunca mereceu nenhum dano, não abriu mão do seu caráter. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca para reclamar. No máximo, ele fez uma oração, porque ele não é louco, né? E mostra até sanidade, porque uma pessoa louca, alienada, maluca, vai falar, é isso mesmo, eu quero morrer numa cruz. Ele falou, não, Pai, se for possível, porque eu não sou louco, eu não sou insano, não sou biruta, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu não vou reclamar uma única vez, se é isso que eu preciso passar. Afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Então, como ter coragem, queridos, para enfrentar todo o sofrimento, toda a mentira, todo o engano, toda a malevolência, toda a perversidade, toda a injustiça que há no mundo? Olhe para a serpente, olhe para a cruz. Jesus enfrentou isso não como sendo um todo-poderoso, mas como ser humano. Todas as coisas que tememos aconteceram com ele. Isso não é apenas uma serpente, é um ninho de cobras, né? Parece aquela imagem do Indiana Jones, que ele cai num poço e lá tem milhares de cobras. É o que Jesus enfrentou. E é para isso que olhamos quando olhamos para a cruz. Cruz é símbolo de morte. O que é que você vê quando olha para a cruz? Você está vendo a forma mais brutal de morte que já concebida por um ser humano. Você vê morte, você vê destruição, você vê dor, você vê medo, você vê tirania, você vê absurdo, você vê injustiça, você vê traição. Cruz é símbolo de tudo terrível e destruidor que a humanidade já fez e faz. Cruz é símbolo de morte. Olhe para a serpente, olhe para a cruz. Olhe mais, está aqui a cruz. A gente olha isso aqui todo domingo, olha para isso o tempo todo. Olhe atentamente. Olhe com toda atenção. O que você vê? Você vê Deus encarando o sofrimento. Você vê Deus encarando a justiça e Deus bradando para todos nós, não desistam. Deus bradando para nós, continuem. Deus bradando para nós, prossigam, atravessem. Coragem. A Bíblia até diz em Hebreus 5, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Muitas vezes vamos ter que aprender a obedecer, negando a nossa maldade, encarando injustiças e maldades. E a Bíblia diz que assim nós somos aperfeiçoados. Porque depois da experiência, do sofrimento, a gente pode, como em Jesus, sair com um corpo glorificado.
Jesus morreu numa cruz e depois ressuscitou com o corpo glorificado. Assim somos nós, quando enfrentamos o nosso temor, o nosso pavor, o nosso medo, enfrentamos o problema, a gente, depois que enfrenta, sai dali com o corpo glorificado, ou seja, sai dali melhor, sai com aquilo resolvido, sai dali com coragem, sai dali amadurecendo, aprendendo a lidar com os dilemas da vida. Não se esconda, se exponha ao medo, enfrente-o. Você vai amadurecer, você vai ser aperfeiçoado, e Deus vai estar ali com você, te ajudando, te curando no meio das serpentes, mas falando, meu filho, encara as serpentes. E eu vou te curando, eu vou te dando cobertura, eu vou te dando sabedoria, eu vou te dando discernimento, eu vou estar com você ali, mas você precisa enfrentar os seus medos, você precisa enfrentar as serpentes. Olhe para a serpente no pedestal, olhe para a cruz. Você verá esperança, você verá cura, e você será curado. E você vai ver ressurreição. Há 2.000 anos, né, há 3.500 anos, havia aquela serpente no acampamento. E há 2.000 anos a humanidade olha para um símbolo de sofrimento e de injustiça e diz, vocês podem vencer o mal. Vocês precisam vencer o mal. Estamos sendo expostos aos monstros, aos inimigos, aos ninjas, e em vez de nos acovardarmos, falando, o mal existe no mundo? O que a gente vai fazer? Reclamar da vida? E se desesperar e desistir? A vida não vale a pena, porque há muito sofrimento, há muita dor, muita gente se entrega para isso, enquanto os maus continuam fazendo o que fazem, destruindo. Não. Olhe para os monstros, para os ninjas, para o sofrimento e fala, eu vou prosseguir e eu vou contribuir para, nesse mundo, haver menos sofrimento, menos dor, menos injustiça. Porque se os bons pedirem para sair do mundo, só fica o mal, e isso aqui vira o caos, a destruição. Nós estamos aqui para fazer diferença, para ser, como Jesus disse, luz do mundo e sal da terra. Em vez de reclamar do sofrimento e da injustiça que há no mundo, vá gerar alegria, vá gerar benefícios, vá gerar paz, vá gerar cuidado, vai gerar amor, vai cuidar das pessoas. Se há o mal no mundo, como Jesus veio e viu o mal, ele gerou bem, ele fez o bem, e para isso nós somos chamados. Sacrifica o teu eu que teme no altar da bravura. Vamos ficar de pé, queridos? Diante do mal, diante das serpentes, Deus vai te curar, Deus vai te guardar, Deus vai te ajudar a superar enganos, mentiras, pessoas que vão te ferir, né? As picadas das serpentes que estão por aí. Nós vamos ser picados, queridos. Nós vamos ser picados. A gente pede e Deus, obviamente, nos livra de muitas picadas. Muitas. A gente não sabe o quanto. Depois a gente vai saber lá no céu de quanto nós fomos poupados, mas você vai ser picado. Você vai ser picado. Neste mundo tereis aflições. O que Jesus diz é, olhe para essa serpente, olhe nos olhos, em frente. Ele vai te curar da dor, ele vai te curar da mordida. Quando pessoas mentirem para você, quando pessoas te traírem, te enganarem, cometerem injustiças e absurdos contra você, clame a Deus, ele vai te curar, para você não morrer. Ele disse e prometeu, vocês não vão morrer pelas picadas das serpentes. Estamos aí fora e a gente sabe que isso acontece, e nós sabemos que nós temos a quem recorrer. Sempre quando você for picado, vá até Deus. Ele vai te curar, vai te ajudar a se levantar. Você pode cair 7 vezes, ser picado 7 vezes, ele vai te ajudar a se levantar. Agora, você precisa também enfrentar essas serpentes. Você precisa, como Jesus diz, ser simples como as pombas, mas sábio como as serpentes. Você vai precisar aprender a lidar com as serpentes lá fora. Sem medo, sem desespero, sem falar, para que a vida serve, por que há tanto sofrimento? Não é porque, você não tem que fazer perguntas, você tem que agir. Você tem que coibir as serpentes, perseguir as serpentes, em vez de ser caçado por elas, caçar as serpentes e fazer o bem no mundo.
Para cada maldade e injustiça que você vê no mundo, você é convocado por Deus a fazer 10 gestos bondosos. Para cada ato de traição, você tem que se mostrar 10 atos de confiança, de fidelidade, de compromisso. Para cada ato de injustiça que você vê na televisão, é fácil reclamar. Agora, para cada ato de corrupção, você é chamado a ter 10 atos de honestidade. Para cada ato de mentira, que você vê pessoas mentindo umas para as outras, você é chamado a dizer a verdade. É assim que a gente combate as serpentes. Não se acovardando, não dizendo, há muitas serpentes no acampamento. É enfrentando-as. Olhe para elas e fale, serpente, eu não vou fugir. Quem vai ser destruído é você, porque eu vou enfrentar. Deus enfrentou a morte e venceu-a. Que é o maior inimigo. Falamos do segundo maior medo, que é a exposição pública. O principal medo é a morte. Jesus enfrentou a morte e venceu-a. É enfrentando, queridos. Nós somos chamados para isso. Vamos orar, então? Queria que você colocasse aí na sua mente aquilo que está te trazendo. Ansiedade, aflição, medo. Pode ser o futuro, pode ser problemas atuais, pode ser até a criação dos seus filhos, que realmente é algo que nos preocupa. Qualquer problema que você tiver, financeiros, problemas de relacionamento, aquilo que você não sabe lidar, lembre-se, Deus vai mandar sonhos, simulações para você ir praticando como enfrentar aquilo, mas eu queria que você trouxesse à sua mente agora, aquilo que te aflige, aquilo que você precisa enfrentar e às vezes está postergando. Coloque na sua mente isso, e vamos encarar essas serpentes. Vamos encarar isso, como o povo de Israel fez no deserto, como os cristãos têm feito ao olhar para a cruz, seguir o exemplo de Jesus. Vamos orar, queridos. Põe isso na sua mente e peça a ajuda de Deus na parte que cabe a Ele, o sobrenatural, e na parte que lhe cabe enfrentar. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe aquilo que aflige a nossa alma. Nós temos muitos medos, porque nós somos vulneráveis. Nós carecemos da Tua ajuda. Pedimos, Senhor, que o Senhor vá à nossa frente. Primeiro, nos curando das picadas do passado, que foram tantas. Nos cura, Senhor. Lava a nossa alma, limpa o nosso ser. Limpa desses traumas que às vezes geram mais medo e muda a nossa forma de lidar com os outros. Nos limpa, Senhor, de todo trauma. Lava-nos desse veneno que às vezes ainda corre na alma daqueles que aqui estão. O Senhor sabe onde há veneno circulando aqui. Pedimos que o Senhor o remova, Senhor. Pedimos que o Senhor remova esse veneno que está nos apodrecendo, que está nos envenenando, que está gerando tanta dor na alma das pessoas que aqui estão. Nos lava, nos limpa desse veneno. Vem aqui, Senhor, tirar de nós tudo aquilo que as serpentes nos fizeram, de dentro de nós, das nossas emoções. E feito isso, Senhor, essa cura que nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor vai fazer, pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê essa bravura, de olhar para a serpente, encará-la, enfrentá-la. Nós podemos